Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e hoje estou com o Leonardo Garzaro, que escreveu O Guardião de Nomes. Bom, é uma alegria te receber aqui, Léo. Eu tava comentando com você agora que eu adorei a leitura, é um livro que eu fiquei assim muito envolvida com a história, é um livro de 400 páginas que eu li super rápido, assim, eu não conseguia largar antes de saber o que ia acontecer com os personagens, então parabéns por isso. E eu queria, assim, pensando especialmente em apresentar o livro para quem ainda não leu, que você nos dissesse, né, que história conta O Guardião de Nomes e de onde veio a ideia para escrevê-la. Que legal. Tami, obrigado por me receber, obrigado por esse bate-papo. Eu acompanho seu trabalho há um bom tempo e sou seu fã, a forma que você comunica para os leitores, as escolhas que você faz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Sobre o que é o livro? O livro é sobre nomear. Um dos conselhos que se dão para os escritores se diz: persiga suas obsessões. E eu sempre fui obcecado pela questão do nome. Comecei me perguntando assim, por que no Brasil existe um jeito de se dar nomes no Sudeste, outras no Nordeste, no Norte. E aí eu fui puxando essa questão e procurando. E é super interessante. Diferentes culturas têm diferentes formas de dar nomes. E todas as culturas deram nomes. Nunca existiu uma cultura humana que não dava nomes. Tem povos que nunca desenvolveram a matemática, que nunca desenvolveram a roda, que nunca desenvolveram uma linguagem com certos tipos de verbo, mas nomes é algo que sempre existiu. E aí muitos textos sagrados começam citando nomes. Então essa história sempre me atraiu muito. E aí eu estava um dia escrevendo, e aí eu estava... quando eu estou procurando uma ideia, alguns livros eu gosto de ler para fervilhar. E aí eu estava lendo o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. E aí o guardador de rebanhos, e aí ali vem um estalo, o guardador de nomes, o guardião de nomes. E assim surgiu a primeira faísca da ideia, isso há 11 anos atrás. E aquilo lá que daí eu fui como uma massinha de pão, né? Eu fui esticando ela e tornando isso um romance, que é um romance impossível por conta da ideia dele de um livro que abarque todas as ideias de nomes. Então, tudo que é o nomear, a antroponímia, a toponímia, a onomástica. Então, é um romance impossível, porque seria um romance sobre nomes, que é um tema imenso, mas a graça também da literatura é a gente se propor esses desafios. Então, a ideia dele, né, como em todas as culturas, as pessoas sempre tiveram nomes. Não existe registro de uma pessoa sem nome na história. Existem pessoas que a gente não sabe o nome. Igual o recente Índio do Buraco, que eu achei aquilo tão triste, ele ser chamado de Índio do Buraco, a gente não sabe o nome dele, mas ele tem um nome, certamente. Então eu imaginei o que seria a história dessa pessoa sem nome. E aí o romance é sobre um barão da época do café, do começo do Brasil, e que ele dá nome para tudo que nasce na propriedade dele, das pessoas, às plantas, aos animais, o que de fato acontecia, né? Muitas famílias no Brasil tiveram seus nomes inventados por um senhor de terras, que dava para aqueles italianos que chegavam, imigrantes, para os escravos, para quem fosse o dono da terra, dava nome para as pessoas, mudava o nome delas. E então é um desses senhores de terra, e ele tem um 7º filho, e ele quer dar um nome que seja uma assinatura na obra dele, de nomes, de dar nomes em tudo. Mas a esposa quer daquela vez dar um outro nome.
e aí começa com essa disputa do casal em quem vai dar o nome, porque ele quer inventar um nome que seja uma assinatura da obra dele, um grande nome, e a esposa quer dar o nome de Antônio, que é justamente o nome do antigo noivo dela. E o livro começa com essa disputa entre ambos, que vai dar no personagem, que é um personagem sem nome, porque eles não se entendem ali. E o antigo noivo que era um poeta, né? Isso que é interessante também, toda a confusão vem por causa disso, né? Ele não quer de jeito nenhum que esse nome seja o nome desse poeta. E então, os protagonistas dessa história, né? Eles são 3 homens de uma família ilustre, essa família do Barão. Então tem esse patriarca Álvares Correia, Barão Álvares Correia, que é esse proprietário de terras, um tanto quanto tirânico, né, e maquiavélico também. E ele é, como você falou, responsável por escolher o nome de tudo que povoa as suas terras. E ele acredita também que essa boa administração começa por aí, né, por essa escolha. E ele também acredita que a família é um império, então ele tem esses valores aí se movimentando. O segundo protagonista é esse 7º filho, cujo nascimento vai ser visto pelo pai como o princípio e a causa de toda a desgraça, né, familiar, principalmente por conta das circunstâncias trágicas que envolvem esse nascimento, sobre as quais eu não vou falar muito, acho que é legal o pessoal descobrir. Mas o fato é que esse último filho vai ser condenado a existir como a única criatura nascida na vasta propriedade do Barão Álvares Correia que não detinha um nome escolhido pelo patriarca, ou qualquer nome, era um silêncio. Eu gosto muito desse personagem que lá na frente vai ser esse guardião de nomes, né, que intitula a obra, justamente ele que não tem nome, e que é visto por todos ali como uma espécie de bruxo, é um místico, então tem toda uma mitologia em torno dessa figura que vai determinar diretamente a formação do nosso terceiro protagonista, que é o pródigo, né, o filho. Já está crescido aqui no início da narrativa e é por meio dele que a gente vai acessando a história dessas 3 gerações de homens que afetam toda a região ali. Aí eu queria saber um pouco, dito tudo isso, né, para apresentar um pouco pro pessoal, eu queria saber da construção, assim, desses personagens, porque é até difícil pensar neles fora dessa configuração familiar, né, como indivíduos independentes desse lastro sanguíneo. Algum deles te apareceu primeiro, foi o guardião, ou eles surgiram já como uma tríade? E como que o conceito de família e de patriarcado age sobre a concepção mesmo dessas figuras? Ótimo, ótimo, uma super pergunta. O primeiro personagem que eu pensei foi no Próspero, que é um anão que ele nasceu gigante, mas ele nunca mais cresce. Então o primeiro personagem que eu pensei, eu tava rascunhando um livro sobre um circo, e aí eu pensei nesse personagem, que ele nasce gigante, com 1,20 m, e ele nunca mais cresce 1 centímetro, então esse foi o primeiro personagem que eu pensei. Que é o Próspero, o anão, vingativo e tudo mais. E aí depois eu pensei numa história, numa dualidade entre, pensando em nomes, entre o Próspero e o Pródigo, que foi o segundo personagem que eu pensei, com essa dualidade de 2 personagens, porque tem muitas histórias que... A gente pode falar mais sobre a estrutura do livro, que é algo que eu gosto, assim. Tem que os personagens vão lado a lado, igual o Miss Dalloway, da Virginia Woolf, e em algum momento as histórias se tocam. Então eu imaginei 2 personagens que a vida de um é em função da vida do outro, que eles se influenciam diretamente, mas sem eles nunca se encontrarem, sem eles nunca mal perceberem a existência um do outro. E isso é como 2 paralelas que não se encontram no infinito. Então esses seriam o Pródigo e o Próspero. Depois, quando eu comecei a pesquisar os nomes, surgiu a figura do Barão Álvares Correia, como esse patriarca, essa figura tão nacional, né? Que o Brasil não só é uma figura que ele nunca se livra, gerações e gerações do Brasil, não deixa de existir para todas as pessoas da história do Brasil, que a gente fala da figura de um grande proprietário de terras. De 1500 a 2022, todo mundo sabe o que é, e é curioso, a gente não sabe mais o que é um meirinho, o que é um, sei lá, mas um proprietário de terras todo mundo sempre sabe o que é no Brasil. Então, e aí essa figura, estudando os nomes, como as genealogias foram feitas, daí surge a figura do Barão Álvares Correia. Porque quando a gente pensa em nomes,
a gente imediatamente pensa na figura do pai, da mãe, mas em nomes a gente pensa no pai. Por tradição, o pai é quem registra, o último nome que a gente recebe dos nossos sobrenomes é o do pai, é o nome da família. Então, os nomes são uma forma de poder. Então, você dar nome a algo é você ter propriedade sobre ela, o dono é quem dá nome. Em tudo, quando você inaugura um barco, quem dá nome é o dono daquele barco. Então é muito ligado à questão dos nomes, à questão do patriarcado. O primeiro homem que chega naquela terra dá um nome a ela. Então, acho que seria muito difícil contar uma história de nomes que não envolvesse uma história de patriarcado, de propriedade, de força masculina. Isso é muito ligado ao nome. E por isso que o contraponto é a mulher, ela dizendo que ela vai dar o nome naquele momento, né? Então é uma luta contra o patriarcado nesse aspecto, essa disputa pelos nomes. E aí a gente tem o guardião, que é justamente essa figura sem nome, né? Isso já estava desde o princípio pensado. Sim, desde o princípio. E aí a ideia dele é assim, ele é um personagem que você não capta ele bem. E a ideia é justamente essas grandes figuras, a gente não sabe bem qual é uma grande figura, uma figura pública. Em geral, nós temos histórias sobre elas passam pela vida de muitas pessoas, mas dificilmente a gente sabe o que é o íntimo daquela pessoa, uma figura nacional, um personagem histórico, como Napoleão, por exemplo. Existem milhares de histórias sobre Napoleão. Napoleão é sobre quem mais escreveram biografias. Mas o que era de fato, o que ele de fato pensava é inacessível. Então, o Guardião de Nomes tem isso ele é uma figura que em nenhum momento ele é narrado em primeira pessoa, em nenhum momento a gente tem a voz dele no livro, porque a ideia é ele ser essa figura que escapa e que só existem inferências sobre ela, e a partir disso vai tentando ele era um bruxo, ele era um santo, ele era um curandeiro, ele era um revolucionário, o que ele apoiava, então ele é essa grande questão do que ele é. A ideia é tentar trazer isso do Guardião de Nomes. Até pro pródigo ele é meio um mistério, assim, né? Ele chega a perguntar, acho que no início do livro, assim, meu pai rezava, morava ali junto, mas tinha pouco, né, do acesso a essa personalidade. E eu vou querer voltar um pouco para isso das histórias que contam sobre o protagonista, mas eu queria te falar que você é muito criativo, eu tava comentando com você agora também, é uma história muito criativa. E para além dessas três figuras centrais assim tão consistentes, o livro nos presenteia com uma vasta galeria, né, de personagens cujos nomes protagonizam diferentes histórias que recheiam esses capítulos do romance. Então eu ia trazer como exemplo justamente o Próspero, que por conta do nome que leva, a princípio parece secundário, e depois ele se desenvolve como um protagonista mesmo, né? E é um arco que eu acho que combina super com as aspirações de grandeza que ele tem também. Uhum. E ele é essa figura raivosa, impiedosa. E a origem dessa raiva a gente vai descobrindo conforme a história avança, né? Acho que a conquista dos nomes vai sempre ditando o ritmo da narrativa aqui. O que você levou em conta para compor esse repertório de personagens? Assim? O que você procurava ilustrar com esse conjunto de personalidades? Legal. A ideia do romance também é assim, ter um personagem principal, mas que ele escapa de todo mundo. Então, a gente percebe grandes personagens no livro, como o Barão Álvares Correia, o Pródigo, o Próspero, a gente ouve a voz deles, mas o Guardião de Nomes ele escapa. Então, eu achei que seria interessante na literatura um personagem principal, mas que ele escapa de todos nós. Aí uma vez eu assisti um documentário sobre o Cole Reuter, o músico, e aí ele tinha... Era justamente isso, assim, existiam imagens do Cole Reuter trabalhando e pessoas contando sobre o que era vir ao Rio de Janeiro e falar com ele, mas então eu pensei nisso, que você vê na estrutura, existem essas histórias sobre o Guardião de Nomes, elas sempre começam com: disseram que naquela terra havia um homem que guardava nomes. E aí vai contar uma história sobre ele. Quando o Pródigo está falando sobre o pai, que é o Guardião de Nomes, ele conta o que o Barão contou para ele, do modo como ele lembra, muitos anos depois. Então,
a verdade, ela tá perdida aí dentro, dentre esses tantos tempos verbais, o passado do passado do passado. Ele lembra de quando ele foi ver o vô que contou para ele lá do nascimento do pai. Então, isso vai fazendo a ideia era esse personagem principal ele se diluir. Ele, se é o que a gente sempre tá. E também é nosso, assim, muitas vezes a gente tá pensando sobre os nossos pais e na juventude deles e tentando lembrar, encaixar um avô que veio da Europa, da Ásia. Por que será que ele veio? Como será que isso aconteceu? Os nossos antepassados, ou brasileiros. Então, a ideia é isso, essa história que a gente fica tentando pegar, mas que vai escapando. Então, essas histórias tem no meio, né? Primeiro era uma forma de mostrar o Guardião de Nomes em ação, quem era ele, como ele trocava esses nomes, e depois essas histórias que vão sendo captadas sobre um personagem. Acho que você antecipou um pouco do que eu ia trazer mesmo, de uma questão que eu ia trazer, porque a ideia de narrativa é muito importante aqui pra trama, né? A gente só sabe do Guardião pelo que contam a respeito dele, né? E muitos capítulos se iniciam com essa espécie de refrão aí que você falou. Então, as personagens todas elas são motivadas, são mobilizadas pelas histórias que elas escutam, né? Então eu ia mesmo te perguntar assim, a que se deve esse caráter metaliterário do romance, assim? Acho que para além dessa coisa de trazer o que funciona super bem, da personagem principal escapar, tem alguma coisa de ódio à literatura nessa construção? Sim, sem dúvida. Nos dois aspectos, né? A metalinguagem é algo que eu adoro e as coisas que a gente tem paixão é difícil escapar delas quando a gente escreve. Então, primeiro existem algumas críticas à própria literatura, né? No começo do nosso bate-papo, você falou sobre o poeta, que era o nome Antônio, que a mãe queria dar esse nome, né? Então o Barão lá fala, sussurrar aquela porcaria de versos rimados no ouvido dela, então um descrédito à própria literatura. Logo no começo o Barão ele fala que ele pensa em um dia, se ele fosse um homem de livros, em colocar tudo que ele sabe sobre nomes num livro, mas ele sabe que isso é impossível. Então um livro sobre nomes, como Guardião de Nomes, é um projeto impossível, porque toponímia, antroponímia são temas imensos. Eles estão em todas as culturas, em todas as épocas. Não se encontrou uma fórmula de por que as pessoas dão nomes, como as pessoas escolhem esses nomes. Então, colocar isso num romance é um projeto impossível. Então lá vai o Barão Álvares Correia falar que se ele fosse um homem de livros, ele até pensaria em fazer isso, mas isso é um absurdo. Então eu vou tentando sempre jogar contra o próprio livro, apesar de ser um livro, e fazendo referências à própria história. Enfim, faz parte do projeto, a metalinguagem dele é algo que eu tenho paixão. E você fez isso um pouco também com os próprios personagens, né? De eles se jogarem contra si mesmos, porque eu sinto que a grande parte dos personagens homens aqui, porque o livro é bem protagonizado por homens, eles têm uma mania de grandeza, assim, que beira o delírio. E sempre acaba dando errado, Sim. ou tem uma coisa meio cômica aqui, né? Era uma intenção também, Sim, né? sim, porque os grandes projetos... Tem uma frase do livro que é, né, que porque o pródigo, né, pródigo, o nome significa desperdício. E ele tem essa admiração ele admira não o imperativo humano de construir as coisas, mas o imperativo do tempo de reduzir tudo a pó. É algo muito masculino, a questão de construir grandes impérios. E no fim tudo, olhando para o passado, tudo deu errado, né? Roma foi destruída, enfim, todos esses grandes projetos, os grandes edifícios, os grandes navios, os grandes projetos de sociedade, todos eles foram por água abaixo. Então o pródigo, ele admira esse desperdício, e é algo muito... É algo cômico, porque a gente pensar historicamente nas gerações de homens dedicando suas vidas a grandes projetos que são fracassados. O Barão Álvares Correia é isso, né? Num ciclo de vida, ele vendo tudo ser destruído, enfim. Sim, o orgulho sempre falando mais alto nele. Sim. Também, né? E uma coisa assim que me chamou a atenção desde o primeiro parágrafo do livro é o estilo da prosa, que parece evocar alguma coisa assim de secular, até talvez de catedrático, não sei.
O trecho inicial acho que já é um exemplo disso, ele tem uma aposta na sonoridade, um efeito de eco penetrante, assim, uma preocupação com o lirismo que em alguma medida se mantém por todo o romance, sem deixar de lado essa dose de comicidade que é muito bem casada aqui na prosa. Como que você foi lapidando esse estilo? Tem uma frase o Saramago tem uma carta, um bilhete para Violante, filha dele, né, no qual ele fala que não o que escrever, mas ela se preocupar no como escrever. Então, o romance, né, um romance grande, tem mais de 400 páginas, mas a versão inicial dele tinha 700. Nossa! Eu escrevi muito. E eu cortando, relendo, reescrevendo muitas vezes. Pegando o Flaubert, né, em busca da palavra perfeita, então lendo em voz alta. E o eco é interessante porque o eco é uma forma de entender a literatura, mas eu me valia de um eco de fato, onde eu escrevia de ler em voz alta, em um quarto pequeno que ficava as palavras batendo de volta e tentando perceber... No reino das palavras, No reino das palavras, ótimo. E tentando pegar ali onde que estava truncado, né? É uma luta. Numa grande obra é difícil você manter o ritmo dela, então é uma imensa luta para manter. E também, assim, há uma narrativa, né? O livro começa, né, com o pródigo lembrando do vô dele narrando. E aí eu tentei pegar um pouco de um velho narrando que fica repetindo muitas vezes a mesma coisa. Então aí ele fala muitas vezes o 7º filho nascido homem do Barão Álvares Correia, o 7º filho, que porque não é é alguém contando. Então tem quando a gente pensa nos nossos avós, a gente lembra de repetição, das palavras tendo aquele peso. Então essa é a ideia também ali no primeiro capítulo, na forma como é narrado. E funcionou muito bem, porque assim, é uma prosa muito bonita, muito gostoso assim, de ler assim, pela beleza mesmo que tem na escrita. E eu gostei que você falou do Saramago, porque em alguma coisa nesse livro me lembrou um pouco o Memorial do Convento. Aí eu queria saber assim, quais foram as suas, não sei se referências, mas assim, você dialogou com alguém aqui nessa escrita, assim, com alguns autores do Saramago, foi um deles? É difícil a gente fugir dos autores que a gente leu muito, que a gente admira. Então, eu li muitas vezes o Saramago, o Memorial do Convento, eu li muitas vezes o Gabriel Garcia Marques. Então, assim como eu ouvi muitas vezes as histórias do meu avô, as histórias da família. Então, é claro que todos os escritores que eu li, eles vão ecoando, a gente vai ali encontrando a nossa própria voz, mas o que a gente leu tá ali, né? É difícil para mim perceber, mas os elementos estão ali, né? Quando esse tom grandiloquente, mais fadado ao fracasso, tem ali A Viagem do Elefante, O Rei, O Grande Projeto. O Saramago dizia, e no fim tudo aquilo terminou, a pata do Salomão, o elefante, se tornou um cesto para se guardar guarda-chuvas. Quando fala da família, tem o Gabo, o Outono do Patriarca, são ecos, mas assim como no Gabriel Garcia Marques a gente tem o Faulkner, exatamente, tem as influências, né, dos escritores uns nos outros, e é isso que faz a beleza da literatura, né? É desse amálgama tirar a sua originalidade, né? Isso. E o tempo e o espaço também atuam, né, aqui no livro a favor desse aspecto meio fabular da narrativa, né? Tem alguma coisa de brumoso, assim, no tempo da história e também de indefinido nesse espaço que se apresenta como uma terra atrasada. E a gente faz aqui as nossas correspondências, né? E quanto dessa inexatidão contribui à sua liberdade criativa? Entendi. É uma ótima pergunta. Assim, o uso do tempo no livro, o tempo e o espaço, né? Primeiro o tempo. O uso do tempo, ele é pensado e ele foi uma das coisas difíceis de montar, porque ele tinha que ficar fluido, mas ele tem muito... Pensa, no presente está ali o pródigo chegando na casa, o pai morreu, e ele vendo o que ele vai fazer daquilo. Aí ele lembra,
de quando ele foi visitar o avô, e o avô contou algo que se passou 40 anos atrás. Então, existem o passado e o passado do passado. E isso tem que entrar na prosa de um jeito que o leitor, que não seja, que o leitor perceba quando está falando do presente, do passado e do passado do passado. Então usar os tempos verbais e tornar isso fluido, elegante, foi bem desafiador. Mas, ao mesmo tempo, me deu muita liberdade, foi interessante, porque a verdade ela está muito distante. Tem, por exemplo, a parte que fala do nascimento do pródigo, como ele foi gerado. E aí, o vô contou. Mas o vô ouviu isso de alguém. E as pessoas contavam histórias ruins sobre esse sétimo filho porque sabia que ele gostava e pagava. E tem inclusive um aproveitador no livro que inventa as histórias. Então isso torna interessante a questão da verdade, como ela escapa do leitor e dos próprios personagens. O que no fim você vê que o pródigo, como ele detesta o pai, ele tá escolhendo, e o avô também, ele tá escolhendo a versão ali que ele prefere. O que aconteceu de verdade? Vai saber, estavam os dois ali. E alguém contou pro vô que pagava, que pegou e recontou. Então, é uma delícia, uma liberdade imensa contar uma história dessa forma e um desafio. E sobre o espaço, eu cogitei localizar o livro num período específico do Brasil. Ele se passa mais ou menos ali entre 1920 e 1930, por isso que fala da Revolução vinda do Sul. Seria ali a revolução que vai começar na Era Vargas. Mas eu quis deixar ele um pouco nesse Brasil mágico, assim, um sertão místico, um sul, um interior, sem localizar em determinada região, num nome específico, porque isso me traria um compromisso muito grande com a verdade histórica e eu queria que o livro ficasse um pouco mais solto, mais... Quando a gente fala em sertão, nós brasileiros, cada um tem uma... Nós imaginamos isso. Para o meu avô, por exemplo, o sertão era Sorocaba, porque o sertão é um interior. Então, ele morou no sertão, o sertão onde ele morou é Sorocaba. O meu sertão é um lugar como o do Ariano Suassuna. Então, é um sertão mais... Eu diria, né, que o sertão é o mundo. Muito bom. Então, eu preferi deixar o livro nesse sertão que cada leitor, cada brasileiro vai ver o que ele entende por sertão. E é muito bom porque, assim, essa aparência indefinida, ela alimenta o potencial alegórico também da narrativa, né? E ela vai legalizar diferentes interpretações da obra, como a que aparece aqui na contracapa, né? Que é do Montserrat Vilar Gonzalez, que apresenta a trama como uma recriação da história do Brasil. Quanto que tem de intencional, assim, na autoria do romance, como uma reconstituição da história brasileira? Existe bastante intenção nisso, né? O Próspero, por exemplo, esse anão que nunca cresce, no começo só me veio uma ideia do personagem, mas depois eu pensei que isso podia significar o Brasil de alguma forma, aquele sonho do Brasil grande, sobre o quanto muito já se escreveu, esse grande projeto nacional que muitas vezes levou a tragédias, a violências, então acaba tendo isso. Quando eu fui organizar os nomes, eu também peguei os nomes mais comuns em diferentes épocas no Brasil. Então, por exemplo, a partir de 1950 começam a se dar nomes ligados ao futebol, porque quando o futebol vai se tornar, os nomes anteriores a 1950 eram mais ligados ao rádio, certos nomes, claro, né? Antes do rádio, os nomes eram mais ligados aos coronéis, ou à própria Bíblia, ou aos povos originários. Então existe uma linha de o que eram os nomes no Brasil, porque quando se estuda a toponímia, uma das linhas se faz muitas inferências da história de um povo e de um período baseado nos nomes que são dados para aquelas populações. E eu descobri um monte dessas histórias e são ótimas todas. Nossa, muito interessante. Foram anos de pesquisa também. Foram. Para a construção do livro. Muito massa. Sobre a pesquisa, inclusive, eu tenho sempre que agradecer a professora Patrícia Carvalhinhos, que eu digo que ela é a guardiã de nomes, que ela é professora da USP, estuda toponímia, antroponímia, eu me enfiei lá nas aulas dela e
conversei muito com ela. Então, enfim, só fazer esse recorte. Muito bom, maravilha. E assim, para fechar o papo, eu não podia deixar de comentar a correspondência que existe entre a função do guardião de nomes e a função do autor, que é o grande responsável por nomear tudo que compõe as suas narrativas, né? E aqui no livro, esse guardião, ele parece abraçar com bastante naturalidade até essa grande responsabilidade que lhe é atribuída, talvez até como uma herança, assim, porque o pai tinha, né, isso de nomear. Mas e para você, como é que é esse trabalho de dar nome às coisas, assim, especialmente neste livro, que tem o nomear como tema? Em algum momento te atormentou a lida com as palavras? Ou essa é uma atribuição que você também assume, assim, bem à vontade? Não, isso é ótimo, né? Primeiro porque existe mais uma metalinguagem aí, porque o guardião de nomes dá nome às pessoas, isso altera o destino delas, isso tem muito a ver, dá uma palavra, isso tem muito a ver com ser um escritor, né? Um livro que se escreve, que muda a forma de pensar de uma pessoa, o trabalho do escritor, né? Depois que... Então, tem essa metalinguagem. E aí, pessoalmente, aí também existe aquela ideia do Borges, que os personagens, eles são vivos, eles estão lá, e você jogar o destino deles para um lado ou para o outro, não forçar, deixar ele na direção dele, é como guardar os nomes deles. Agora, algo interessante é que o Barão Álvares Corrêa, né, esse nome era um rascunho. Eu não sabia que nome eu ia dar para ele, e eu coloquei qualquer nome. Um nome que me soasse colonial, Álvares Corrêa. E eu ia substituir o nome pelo nome do barão que inventou o nome do Brasil. O barão que efetivamente batizou o Brasil. Mas aí, quando o livro já estava bem avançado, eu já tinha me afeiçoado tanto àquele nome, Álvares Corrêa, era tão português, tão colonial, tão antigo, e existiram, né, esse nome faz parte dos barões, né, que ele acabou ficando esse nome. E aí bateu com algumas histórias que eu pesquisei de crianças que era para ter um nome, acabou tendo outro, mas no fim ela adorava aquele nome dela, mesmo não sendo o nome que os pais tinham efetivamente pensado, por erros de cartório, um sonho premonitório, acontece de tudo na história dos nomes. Então o Barão Álvares Corrêa ficou com esse nome no fim porque eu me afeiçoei a ele, mesmo que não fosse o plano original. Igual daqueles... Uma história famosa, né? O pai que no fim foi lá e trocou o nome, que não era escolhido pela família, ou bebeu um pouco a mais e trocou o nome. Tem de tudo, né? Sim, não, eu fiquei pensando muito assim em você como essa figura do guardião aqui do livro, né? Assim, como tu foi escolhendo as palavras também. E é muito legal como isso vai passando feito herança, né? Até pro próprio pródigo, querendo ou não, a gente vê pelo final do livro que tem ali um dom, talvez, que foi passando, né? De geração em geração. Gostei muito. E agora eu queria que você lesse um trechinho da obra pra gente. Com muito prazer e obrigado pelo papo. Nas manhãs daqueles dias, enquanto dormia, silenciada pelo desmaio e pela exaustão, as pessoas comentavam o difícil quadro clínico. Apostavam, sombrias, que só por um milagre a mãe e o bebê sobreviveriam. As mulheres organizaram uma novena. Os homens mandaram trazer a mais famosa das parteiras, a que atendia ao próprio barão, dispostos a pagar em cotas o que fosse necessário para salvar aquelas vidas. Não havia outro tema que não a cadência e frequência dos gritos, os homens amparando o pai para que tivesse fé, mas permanecesse preparado para o pior, aproveitando-se para advogar que o que faltava à prosperidade da vila era justamente se unirem nos demais temas. As mulheres preparavam maravilhosos pratos nos quais a mãe sequer tocava. Revezavam-se em duplas para lhe secar a fronte e segurar a mão. Todas as senhoras da vila com os dedos doloridos ante a força sobrenatural com que os apertava. Alguns temiam e comentavam aos sussurros. E se não fosse para o bebê nascer? E se no ventre repousasse algo sombrio? Foram necessários 7 dias para que a parteira chegasse ao rincão, e outros 7 para que conduzisse as manobras necessárias ao parto. Por fim, o esforço foi recompensado. No menor aglomerado de casas, no mais afastado rincão de terra, nas bordas bárbaras da menos importante das províncias, nasceu o maior bebê do mundo, alto e forte como uma criança de 7 anos completos, os olhos muito abertos, o apetite imenso e choro potente que explicava o calvário materno. Milagre. Naquele dia,
Antigos desafetos se abraçaram. Comerciantes avarentos distribuíram brinquedos, charutos e alimentos. Queimaram-se fogos de artifício. Cozinhou-se um banquete numa explosão de felicidade tão autêntica que o pároco teria julgado pagã se não tivesse igualmente maravilhado. Esquálidos cachorros de rua conheceram a dor no estômago pelo excesso de comida e garimpeiros aposentados perderam o sono, inebriados por renovada esperança de riqueza a escorrer pelos dedos, sentindo uma vez mais o formigamento que trouxera as primeiras casas para o povoamento. Informes sobre o estado da enorme criança eram repassados de boca em boca, em velocidade incrível. Tratadas como celebridades, as avós revelavam detalhes que teimavam em ser ampliados. Nos raros ouvidos pouco interessados, chegando notícias de um bebê com a força de 10 homens que nascera desafiando os adultos com enigmas. O prefeito ofereceu um cargo no departamento de contabilidade para o orgulhoso lavrador pai da criança. O delegado procurou-o afirmando o imperativo de encontrar um escrivão à altura do cargo. O pároco lembrou a importância da formação eclesiástica da criança, todos arrastando o pai para conversas particulares, privando das muitas doses que desfrutava em gratuita honra à saúde do filho. Disputava-se qual das famílias empobrecidas, mas de pomposo sobrenome, apadrinharia a criança, se o registro de nascimento seria feito no civil ou no religioso. Protestantes nutriam esperança de que a criança não fosse batizada, o milagre anunciando a conversão de toda a cidade, ou a volta do Cristo, ou a partida de todos para outro mundo, ou a restauração do reino, ou a localização de uma imensa riqueza que um dia se acreditara oculta no leito do rio, o veio. Era certo que ninguém vira uma estrela brilhar excessivamente no céu, um arbusto a arder, uma coluna de fumaça ou qualquer outra espécie de profecia. A criança nascera de fato daquele ventre, sem qualquer possibilidade de ter sido encontrada no rio dentro de uma cesta? Discutia-se pelas ruas a alimentação da mãe durante a gestação, a hipótese de o pai ter ingerido feijões raros um ano antes. Desenterraram-se histórias dos antigos índios gigantes que habitavam a região. O bebê parecia com o pai? Ainda que conseguissem acesso, as visitas eram admitidas por poucos instantes na presença do bebê gigante. Boquiabertas, aproveitavam a oportunidade para aprender algum detalhe inédito e contar aos muitos que, ao redor da casa, aguardavam interessados. Quanto leite mamava um bebê daquele tamanho e quanto cagava, geraram todo tipo de especulação. Era verdade que o prefeito oferecera a melhor vaca leiteira para garantir sua alimentação? Os pais se incomodariam de vender as fezes do menino gigante para adubar a terra? E que tamanho de pano usava como fralda? E onde haviam encontrado mamadeiras adequadas? O milagre avizinhado melhor cabia nas categorias do fantástico. Você é um editor da Rua do Sabão, né? Sou. E como que foi assim, o processo de escolha da capa do livro? Assim, como é que ela dialoga com a história? Quem fez a capa foi o pessoal do Bloco Gráfico. A gente teve uma série de reuniões no qual eles perguntaram bastante sobre a obra. Eles têm um trabalho incrível, que eu admiro muito, assim como o do Vinícius Oliveira e da Silvia Andrade, da editora. E aí, baseado nisso, baseado nos papos, sobre a história, eles foram apresentando algumas opções. O Barão Álvares Correia escolhe nomes, ele vai passando eles pela língua e aí um é aquele. A gente foi vendo dezenas de capas e quando a gente olhou essa, não houve a menor dúvida que era essa a capa certa. Porque a ideia não é só ser essa capa, mas os próximos livros que eu escrever, eles seguirem o mesmo padrão. Então vai ser um padrão meu como autor. Então, Nossa, que legal! Eu adorei, né? É uma delícia depois de tanto trabalho ver ele assim pronto. Não, ficou muito massa. E você já tá planejando os próximos livros? Já. Tô escrevendo. É uma fase interessante. As pessoas ao redor acham divertidíssima, mas para mim é horrível, porque eu tô procurando uma nova ideia, e aí pra dar aquela faísca criativa, eu fico me enfiando em todo tipo de confusão. Então, eu fui fazer uma aula de espada japonesa, eu fui pesquisar sobre rituais fúnebres argentinos, e eu fico me enfiando em qualquer coisa para tentar encontrar a ideia certa, assim, para provocar a criatividade. Bom, vamos ver o que vem aí, então. Léo, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você e voltar aqui para o universo do livro. Gente, eu devorei esse livro, gostei muito. E acho que é uma ótima indicação para quem tem esse apreço pelo nomear, né, pela palavra e pela história brasileira também.
Muito obrigada. Obrigado, viu? Tami. Foi muito legal estar aqui. Obrigado pelo papo, obrigado pela sua leitura. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigadão. Obrigado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.